aqui no estúdio com a gente os nossos próximos entrevistados. O Cléudio Aquino Ferreira, que é o presidente da cooperativa União dos Agricultores Familiares de Canguçu e Região, e também a Danimara Lamer, que é secretária executiva da Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares. Agora, nos próximos dias 10, 11 e 12 de outubro, Canguçu vai ser palco da 12ª Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares, um evento que reúne guardiões da agrobiodiversidade. Então, vamos conversar, um evento que vai reunir organizações populares, estudantes, técnicos, também movimentos sociais, sob o lema Sementes Crioulas, Cooperação para a Soberania. Sejam muito bem-vindos ao Contraponto. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui nessa emissora, que a gente sabe que tem uma relação muito forte com as organizações sociais do campo popular. Uma alegria recebê-lo. Bom dia, Dona Mara. Bom dia. Então, queria que vocês explicassem para a gente um pouquinho, as pessoas que são muito urbanas, como é o meu caso, o que são sementes crioulas? Então, as sementes crioulas são aquelas sementes que não sofreram nenhuma mudança genética, né, na sua origem, né, que não passaram nem mesmo pelos melhoramentos, né, genéticos. Essas são as sementes crioulas, né, que a gente luta para preservar. E qual é o papel que vocês diriam dessas sementes justamente na manutenção da agrobiodiversidade e também da cultura alimentar local? Então é isso, né? As sementes crioula são a semente mãe, né? A semente mãe, a semente original, né? Sem mudança genética, que realmente, né? É o nosso banco, né? Para a alimentação da humanidade, né? Na medida em que a gente perde essa semente, a gente fica refém das grandes empresas e não tem mais como a gente trabalhar com a nossa autonomia. Né? A autonomia, a gente fica totalmente dependente de alguns grupos, de algumas empresas, né? E vai ter que submeter aos interesses deles, ao valor que eles cobrarem, né? Para repassarem essa semente, enfim, né? E tira a autonomia do agricultor. E a gente quer um agricultor, a gente quer um campo com gente, a gente precisa de agricultor com autonomia, né? Cuidando da agrobiodiversidade, né? Da propriedade, da unidade de produção, enfim, a gente luta por isso. Como é que os agricultores que guardam essas sementes crioulas, eles se articulam para fortalecer essa ideia que também se preocupa com a soberania alimentar e com a manutenção da cultura local, né? Que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, que eu imagino que seja um grande desafio. Né? Então, assim, ó, as feiras, né, de sementes crioulas, elas são um espaço para fomentar, para articular, para fazer essa troca, né, para fazer a venda, para fazer a compra, para fazer com que essa semente seja perpetuada nas comunidades, né? Essas feiras são os meios de articulação, né? Mas as nossas organizações de instituições de pesquisa, de assistência técnica, também colaboram, os movimentos colaboram muito com essa perpetuação da semente, né? Colaboram muito com esse processo. Mas as feiras é a principal ferramenta, né? Porque às vezes ocorrem intempéries climáticas numa comunidade e as pessoas perdem aquela semente, perdem toda, né? Aconteceu várias sementes perdidas nessas enchentes de 2023, 2024, em várias comunidades, né? E a feira oferece a possibilidade das pessoas de uma outra comunidade, tipo assim, lá de Cruz Alta, lá de Santa Cruz, né, lá do litoral, que não teve o problema da enchente, né, terem salvado, então traz para a feira, a gente vê muitas vezes brilhar os olhos dos agricultores quando encontram de volta a sua semente, né, que ele achava que não encontrava mais, né. Muitas vezes as pessoas, mas eu achei que isso não existia mais, pensei que só eu tinha, né, pois encontrei mais alguém que tem, né. Então a feira é esse grande momento, né, um momento emocionante para muitos agricultores, quando encontram de volta a sua semente, quando conseguem resgatar uma cultivar que eles não consideravam mais presente na nossa paisagem, né? Então as feiras são uma grande ferramenta para isso.
Eu acredito que essa diferença de sementes, ela resulte também em uma diferença do próprio alimento, né? Danimara, tu pode contar pra gente um pouco disso, de quais são essas diferenças do alimento dessa semente original e das sementes mudadas geneticamente? Bom, assim, quando se planta uma semente crioula, geralmente se sabe de onde ela vem, A origem. a origem, o que ela tem nela. Então, o alimento ele se torna muito mais saudável, mais orgânico, tem mais fontes, muitas vezes, de nutrientes. E quando a gente adere a uma semente que ela já foi geneticamente mudada, às vezes não se sabe o que foi colocado ali. Eles colocam alguma coisa tipo, precisamos conter uma lagarta, alguma coisa assim, se é colocado, inserido na semente, alguma coisa contra aquela lagarta. A partir do momento que a gente planta e ingere algum alimento daquela semente, isso pode acarretar alguma coisa na nossa saúde. Então, a importância da semente crioula é que ela tem, tu sabe de onde ela vem, o que ela tem, ela não foi geneticamente mutada. Então, a gente tem um alimento muito mais saudável e muito mais diverso. Por exemplo, a gente tem o milho. Geralmente se conhece o milho amarelo, mas tem o milho branco, tem o milho roxo, tem muita diversidade. E isso é o enfoque da feira, a gente trazer essa diversidade de sementes. Inclusive tem um concurso, né, Dani? Pode falar da... Esse ano, nessa edição, nós vamos trazer uma novidade, que é o primeiro concurso culinário de sementes crioulas. Então, os expositores podem inscrever os seus produtos para serem julgados por 5 jurados. E o ingrediente principal é a semente crioula. Então, somente receitas que têm a semente crioula podem ser inscritas nesse concurso. Teve uma demanda para esse concurso ser criado? Como é que foi essa ideia? Foi uma ideia que surgiu assim como novidade mesmo, para a gente chamar o público a participar da feira. Então, a gente, como uma forma de trazer novidade para a feira mesmo, a gente pensou no concurso. Muito legal. Assim, é muito importante, né, a gente resgatar, assim, que existiam muitos pratos feitos a partir do milho, né, do feijão, mas principalmente do milho, né? E isso foi se perdendo, né? Foi se perdendo. Então, esse concurso é uma oportunidade das pessoas resgatar com a avó, né, com alguém lá, e trazer pratos, né, a partir das sementes crioulas, né, para estar mostrando para a comunidade e distribuindo as receitas também para que isso se multiplique, se perpetue, né? Então, a ideia é sempre a gente fazer isso para que o máximo de pessoas possam alcançar, né? Porque isso vem se perdendo com o tempo, a gente vem perdendo, né? E essas receitas, elas vão ser consolidadas em um livro de receitas? Sim. Terá um livro de receitas online para todo mundo acessar. Maravilha. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês faz muito tempo que eu ouço falar da feira, todo ano se fala dessa feira, a gente sabe que é uma feira bem conhecida. Mas eu sou muito urbana, então eu tenho alguma dificuldade com esse tipo de pauta, e eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que são as tecnologias populares, quando se fala em tecnologias populares aliadas às sementes crioulas. Então, as tecnologias populares são aquelas tecnologias criadas pelos próprios agricultores para atender a sua necessidade. Porque, geralmente, o equipamento de trabalho, a máquina industrial, às vezes não atende uma necessidade que ele tem na propriedade, né? Porque as tecnologias são pensadas para o todo, né? Não são pensadas específicas para algumas condições. E existem agricultores que têm criatividade, que criam equipamentos para atender melhor a sua necessidade. E então essa é a ideia de ter esse espaço das tecnologias populares na feira, é exatamente para as pessoas levarem aquelas tecnologias que eles têm em casa para expor, né? E estar mostrando para os outros agricultores, né? Estarem divulgando isso e multiplicando a ideia
daquele feito que ele conseguiu fazer na sua propriedade. É uma solução de problemas, É então. uma solução, né, para situações específicas, né? O senhor pode dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo que a gente pode dar, são colheitadeiras, tratores, né, que as pessoas improvisam equipamentos, né, para atender a necessidade dele, né, para atender a necessidade dele. Outras vezes, enxada de capinar, improvisam formas de fazer essa enxada, que ela pode causar, castigar menos a pessoa, ter menos, vamos dizer, sofrimento para quem manuseia ela, né? Coisas que são um pouco mais, aliviam um pouco o sacrifício da pessoa que trabalha, essas coisas assim, né? Equipamentos que são específicos para algumas situações, né? Para algumas situações. E as nossas propriedades familiares, geralmente elas estão em solos, os solos mais planos são das grandes propriedades. As propriedades que trabalham com a mão de obra familiar são propriedades que estão em solos mais acidentados, em lugares que tem menor aproveitamento do solo, que tem mais pedra, que tem mais morro, né? Então as pessoas têm que criar técnicas, né? Às vezes para atender a sua necessidade, porque a indústria de máquina não atende. Ou então, às vezes, não é viável do ponto de vista econômico para a indústria atender um determinado público, né? E eles têm que se valer da criatividade para criar os seus equipamentos. Isso são tecnologias populares. Uhum. É uma tecnologia que fortalece muito um senso de rede, né, de coletivo, porque além dela ser criada para cenários muito específicos daquele próprio produtor, ela só é transmitida justamente a partir das feiras, né, dessa interação, então fortalece algo muito humano. E aí, justamente sobre isso, eu queria que vocês comentassem um pouco como que vocês veem justamente o desdobramento desse sentimento de rede, de articulação entre os produtores a partir dessas 12 edições da feira. Como que vocês veem o desdobramento disso? Como que está isso hoje em dia? Então, assim, esse negócio da rede, a gente constrói essa ideia há 30 anos, né? Desde antes da feira, né? Das redes, né? Para a gente se fortalecer, enfim. Mas ocorre que, por muitas vezes, né, o modelo de desenvolvimento atual domina os espaços e a gente se fragiliza, volta a se fortalecer, se fragiliza. Então, tem ocorrido isso, né, ao longo da história que a gente acompanha, né? E depois, assim, falta muito apoio para esse agricultor familiar, muito, principalmente no sentido da preservação da agrobiodiversidade. Muito apoio, né? Então, a gente, essa falta de apoio, né, de apoio social e econômico para esse guardião, ocasiona na perca de muitas cultivares. Porque às vezes tem um guardião que cuida daquela cultivar, às vezes não ocorre com muita frequência entre nós, entre os nossos guardiões, que o guardião fica velho e morre e não consegue fazer a sucessão, né? O filho, o neto, a neta, a filha, não querem cuidar mais daquela semente porque não há, né, remuneração para isso. E cada vez mais a sociedade exige que a gente tenha resultados econômicos. E as pessoas precisam dar resultado, e precisam sobreviver e ter renda, né? Aquilo que não é valorizado acaba ficando ao lado, acaba ficando à margem. Então a gente vai perdendo muito também da nossa semente, no momento em que a gente vai perdendo nossos guardiões e não consegue fazer sucessão, né? Isso acontece muito. Isso é a falta de apoio institucional, né? A falta de apoio institucional, a falta desse país se preocupar de verdade, né, com quem cuida da produção de alimentos, com quem cuida da agrobiodiversidade. Existem já políticas e leis para isso, mas muito pouco são aplicadas, né? Muito pouco são aplicadas, né? Então a gente fica muito à margem, né? As coisas se constroem muito na força dos agricultores, naqueles que acreditam ainda, que já não são muitos, né? Chega épocas que a gente fica com poucos. Este é o momento que a gente tem poucos apostando na defesa da agrobiodiversidade, não é muitos. Essa feira ela tem uma rede de relações em todo o estado e até fora dele, né? A gente sempre tem participações do Uruguai, às vezes da Argentina,
nas feiras, né? A gente reúne muita gente porque vem gente de muito longe, mas se a gente fosse reunir próximos da comunidade aqui, são poucos, a gente não consegue ter muita gente, né, fazendo isso, né? Porque as pessoas precisam se envolver com aquilo que dá renda, de fato. E teria que, de fato, a produção de alimentos ser o que desse mais renda, teria que ser assim, né? Produzir alimento teria que ser a melhor coisa que o agricultor fazia, aquilo que dava mais renda para ele, porque é isso que dá dignidade para a sociedade, de maneira geral, né? É ter a barriga cheia, né? Então, quem é que produz comida? Esse público que produz comida não consegue, né, ter garantia de preço mínimo pela couve, pela alface, pelo feijão, mas quem produz tabaco tem. Mas quem produz commodities tem. Assistência técnica tem, né? E às vezes não é a produção de alimentos, né? Às vezes a gente não está na produção de alimentos quando está nas commodities aí, né? Então o desafio da gente é construir dignidade para quem de fato, né, produz dignidade nesse país, né? Que é a agricultura familiar de verdade. Maravilha. Agora são 12h mais 16 minutos, a gente vai encaminhando para o final da entrevista. Vocês comentassem o que mais atrai os visitantes para a feira. Acho que vou deixar. Eu acho que é essa diversidade, o poder ver o diferente. A gente tem um público, o destino é o público rural, mas tem muita gente da cidade que vai também por curiosidade, por ver a diversidade. E o pessoal busca esse diferente, poder trocar, porque a gente não tem, o foco não é muito a venda. A gente gosta da experiência ali de trocar. Às vezes, eu tenho uma semente disso, não tenho daquilo, vamos trocar. Para diversificar em todo o estado. Então, é essa diversidade que é buscada. Beleza. O senhor quer comentar mais alguma coisa? Então, assim, né, a gente quer aqui, mais que qualquer coisa, é convidar a comunidade em geral, né, para participar do seminário de agrobiodiversidade e da feira. O seminário acontece dia 10 e 11, né? Esse seminário ele é promovido pela Embrapa, né, e também outras ocasiões, em edições anteriores, ele acontece na sede da Embrapa, apenas uma ou outra que aconteceu junto com a feira, e esta é a segunda vez que acontece junto com a feira. E esta vez a gente decidiu, porque são instituições que trabalham junto, tanto a cooperativa como a Embrapa, né, e outras instituições, decidimos fazer o seminário e a feira juntos, porque tratamos do mesmo tema. Seria 2 esforços para mobilizar para 2 eventos, né, com as mesmas pautas. Então, reunimos os seminários, anexamos a feira, né, o seminário, em comum acordo, e estamos realizando num evento único, né, esses 2 eventos, né, estamos realizando junto. E a feira, ela é construída a muitas mãos, assim, a feira não é uma feira da Cooperativa União. Compõe a coordenação da feira, toma decisões com relação à feira, a público a ser convidado, um grupo de instituições, né? Só para dizer para vocês aqui, né? Emater, Embrapa, CAPA, universidades, movimentos sociais compõem a coordenação da feira, compõe a municipalidade, compõe a coordenação da feira, né? A Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, todos fazem parte da coordenação. E essa coordenação reuniu-se, né, por 6 meses aí, a cada 15 dias, e agora mais perto da feira começa semanalmente a se reunir, né, essa coordenação. E ela é que toma as decisões, ela que ajuda a mobilizar. Então ela é construída realmente a muitas mãos, ela não é uma feira da Cooperativa União. É da sociedade, da comunidade regional aqui já. Importante. Eu tenho mais uma pergunta, se acabar. O livro de receitas digital, que vai vir deste primeiro concurso, né? A primeira edição do concurso, ele vai ser disponibilizado no Instagram da feira? Sim, e a gente vai, a partir do momento que a gente finalizar esse livro, a gente vai estar disponibilizando o link no perfil da feira, 12 Feira de Sementes, no Facebook também, o mesmo nome, então vai estar lá disponível para todo mundo acessar
e experimentar, fazer em casa, testar essas receitas. Beleza, gratuitamente? Isso, gratuitamente. Maravilha. Tá bem, a gente agradece muito a presença de vocês aqui no Contraponto e desejamos uma excelente edição. A gente também agradece muito, viu? A gente sabe que é importante vir aqui, fizemos muito esforço, mas viemos aqui, né? Porque a gente sabe que essa emissora é ouvida pela comunidade, principalmente pelo público que apoia, né? Apoia esses eventos, apoia esse modelo de desenvolvimento que a gente defende. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece a presença. Beleza, gente? Conversamos então com a Danimara Plummer, secretária executiva da Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares, e também o presidente da Cooperativa União dos Agricultores Familiares de Canguçu e Região, o Cléudio Aquino Ferreira. Ambos vieram falar com a gente sobre a feira, a 12ª Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares, que acontece, como o Cléo estava explicando, junto com o seminário promovido pela Embrapa, lá em Canguçu, a partir do dia 10, 11 e 12 de outubro, um evento conjunto, aí, celebrando a biodiversidade.